Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 526 definindo a data da guerra. Ni Yan e Xie Yao entraram na loja de poções Christine. Ao mesmo tempo, Crazy Magic se virou e olhou em sua direção. Crazy Magic estava acompanhado por uma dúzia de jogadores. Todos eram elites da Alliance of Mages. Ni Yan e Crazy Magic estavam se olhando. A atmosfera dentro da loja instantaneamente ficou tensa quando o cheiro de pólvora apareceu no ar. Sentindo alguma coisa, os clientes não afiliados com patronos recuaram rapidamente para o lado. Não é o Nirvana Flame? Acho que sim. Esse outro cara é Crazy Magic, o líder da guilda da Alliance of Mages. Ouvi dizer que a Alliance of Mages e as Kickers United estavam se enfrentando recentemente. Sim, eles são inimigos jurados. Eu me pergunto o que vai acontecer. Eles não apenas vão brigar um contra o outro? Os jogadores estavam sussurrando entre si. Alliance of Mages e as Kickers United não eram existências que poderiam ser provocadas por pessoas como eles. Neste momento, um NPC idoso em um luxuoso robe cinza apareceu. Ele era magro com cabelos e barba brancas e tinha um ar digno sobre ele. Os jogadores ficaram intrigados. Por que ele apareceu? Esse velho era Christine. Ele era o dono desta loja de poções. Todas as poções usadas pelos NPCs da Fortaleza Hilton foram fornecidas por ele, tornando ele um personagem relativamente bem conhecido dentro da fortaleza. Ele também detinha o título elevado de Conde. A maioria dos jogadores nunca teve a oportunidade de conhecê-lo, já que ele raramente se mostrava na loja. E menos ainda tiveram a oportunidade de comprar poções dele, já que ele só vendia para jogadores com status elevado. Apenas uns poucos afortunados podiam comprar poções raras e preciosas dele. No passado, vários jogadores tinham continuamente incomodado Christine na tentativa de fazer negócios com ele. Um deles chegou a conquistar o título de barão. Em um acesso de raiva, Christine chamou os guardas e os prendeu na masmorra por quase uma semana. Uma lição foi aprendida naquele dia. A partir de então, os jogadores prometeram internamente nunca provocar Christine. Conhecer Christine não era fácil. Esta oportunidade definitivamente não poderia ser perdida. Dos jogadores presentes, vários que tinham algum status arrumavam suas roupas e se preparavam para encontrar ele. Talvez eles pudessem obter algumas poções. No entanto, Christine não pagou nenhuma atenção quando ele foi direto para Ni Yan. É uma honra conhecê-lo, Grand Scholar, não, Santo Nirvana Flame. Christine respeitosamente cumprimentou ele. Christine deixou cair uma bomba com suas palavras. Todo mundo estava olhando para Ni Yan em estado de choque, incluindo Crazy Magic. Grand Scholar, Santo, que tipo de títulos eram esses? Nenhum deles jamais havia ouvido falar de qualquer um desses dois títulos antes. Mas eles imediatamente entenderam que eram de um grau extremamente elevado. O sistema de hierarquia em Conviction era rígido. Se até um conde como Christine era tão respeitoso com Ni Yan, poderia-se imaginar que tipo de existência ele era na Fortaleza Hilton. Crazy Magic cerrou os punhos quando sentiu uma pressão sufocante em seu peito. Ele adivinhou que o status de Ni Yan na Fortaleza Hilton era extremamente alto anteriormente no salão administrativo. Embora ele também fosse o líder de uma grande guilda no Império Viridiano, a diferença entre os dois era grande demais. Nenhum outro líder de guilda poderia ser como Ni Yan e realmente se tornar a verdadeira espinha dorsal de sua guilda. Era precisamente a existência de Ni Yan que criou a lenda invicta das Kickers United. Na emboscada anterior, as Kickers United realmente perdeu. A Alliance of Mages e Divine Protector sofreu um pouco mais de 4 vezes as baixas para eliminar apenas 1.200 jogadores das Kickers United. Esse tipo de resultado não poderia ser chamado de vitória. Olá, Conde Christine. Ni Yan assentiu. A atitude indiferente de Ni Yan mais uma vez chocou os jogadores presentes. Ele realmente falou com um NPC de alta patente de tal maneira? Que ousadia. Christine disse algumas palavras, depois ficou a poucos metros ao lado de Ni Yan. Seu porte era muito humilde. Ni Yan olhou para o Crazy Magic. Todo mundo estava nervoso esperando para ver o que Ni Yan ia dizer. Eles sabiam que o que ele dissesse certamente explodiria nos fóruns. Vamos ter nossa batalha final no Reino da Morte de Karoo. Crazy Magic, você se atreve a aceitar? Ni Yan olhou de maneira fria para o Crazy Magic. Isso era uma provocação. Todo mundo prendeu a respiração. O Reino da Morte de Karoo não era desconhecido para esses jogadores graças a uma página de informações no site oficial. Na Fortaleza Hilton havia um mago errante capaz de usar magia espacial para criar um misterioso mundo paralelo. Quando os jogadores precisavam de uma maneira especial de resolver uma disputa de vida ou morte, eles podiam procurar por ele. O Reino da Morte tinha suas próprias regras especiais. Os jogadores seriam teletransportados para um determinado ponto no mapa. Eles teriam que lutar contra o ambiente hostil, bem como seus inimigos. Se você morrer dentro do reino, vai perder 5 níveis e dropar 3 equipamentos. Em seguida, ia ser expulso do mapa. Se fosse uma batalha de grupo entre 1.000 ou mais jogadores, o mapa teria 10 pontos. Um lado tinha que primeiro capturar cada ponto e depois ocupar todos eles por 1 hora para alcançar a vitória. Como tal, a batalha ia acontecer perto desses pontos. Nesse tipo de guerra, a liderança, a capacidade, a adaptabilidade e a compreensão do lugar ia desempenhar um papel crucial.
Perder 5 níveis e 3 equipamentos era uma perspectiva extremamente assustadora para a maioria dos jogadores. A menos que fosse uma disputa de vida ou morte, ninguém ia estar disposto a ir a tal lugar. Todo mundo estava olhando para Crazy Magic. Todos estavam se perguntando se ele ia aceitar. Ouvindo as palavras de Nian, o coração de Crazy Magic tremeu. Se ele aceitar o desafio de Nian, em uma batalha de 1000 contra 1000, a Alliance of Mages não teria chance de ganhar. Os jogadores das Kickers United eram simplesmente muito poderosos. A Alliance of Mages tinha muito poucos especialistas para ser capaz de enfrentar as Kickers United. Por outro lado, se ele ficar com medo e recuar na atenção de tantas pessoas, ele se tornaria motivo de riso quando o vídeo fosse publicado online. Quais são os seus termos? Crazy Magic perguntou, fingindo estar calmo. Ao mesmo tempo, ele estava mostrando ao vivo o que estava acontecendo para Cao Shu. Crazy Magic era um homem inteligente. O grupo financeiro Century era o seu patrocinador. Por enquanto, ele só poderia empurrar esse problema para eles. Cidade dos Perdidos. Esta era uma cidade pequena no Império Satrim. Em uma catedral no centro da cidade, Cao Shu estava pensativo assistindo ao vídeo de Crazy Magic. Porque ele viu seu imenso potencial de crescimento, ele anteriormente queria adquirir as Kickers United. Eles haviam recusado ele, desde que ele não conseguiu adquirir eles, se eles continuassem crescendo. Eles um dia iriam representar uma grande ameaça para ele. Ele usou a Victorious Return e Radiant Sacred Flame para lidar com eles, desde pequenos truques até guerras completas. No entanto, ele nunca esperou que eles iriam ficar mais fortes depois de cada batalha antes de finalmente assumir o controle de Calori, deixando ele sem escolha a não ser abandonar seus investimentos naquela cidade. O assombroso crescimento das Kickers United também impulsionou a súbita expansão do grupo financeiro Dragon Sword e do World Block na indústria de realidade virtual. Esses dois poderes estavam ganhando uma posição cada vez maior. A dissolução da Bloodlust Blades e o investimento do grupo financeiro Dragon Sword na indústria de realidade virtual já haviam causado uma queda de 1% na participação de mercado do grupo financeiro Century. Se as Kickers United continuar a ficar mais forte e engolisse Alliance of Mages e Divine Protectors também, ele dificilmente poderia imaginar as consequências. A popularidade da Conviction estava continuamente aumentando. Esta era uma fatia de carne gorda que ninguém estava disposto a desistir. Naturalmente, Cao Shu não estava disposto a ceder sua parte para os outros também. Sua rivalidade com as Kickers United tinha chegado ao ponto de ebulição. Um deles tinha que cair. Ouvindo a provocação de Nian através do vídeo, a mão de Cao Shu que estava segurando sua xícara parou por um momento. Ele respirou fundo. O movimento de Nian foi implacável. Ao trazer a batalha para o Reino da Morte, onde ambos os lados tinham que ter números iguais. A Alliance of Mages não era simplesmente oponente das Kickers United. Seria praticamente um massacre unilateral. Mas se o Crazy Magic recuar, e a notícia fosse espalhada, a Alliance of Mages nem sequer teria o rosto para se mostrar novamente. Ouvindo as palavras do Crazy Magic, Nian zombou interiormente. Sob essas circunstâncias, a Alliance of Mages definitivamente não ia ousar aceitar. Porque o Reino da Morte tinha uma regra em que ambos os lados tinham que ter números iguais. Eu quero intimidar você, o que você pode fazer sobre isso? As Kickers United e a Alliance of Mages vão colocar 3.000 jogadores para lutar no Reino da Morte. As Kickers United não vai solicitar ajuda externa. Se a Alliance of Mages sentir que sua força é inadequada, vocês podem solicitar a ajuda de outros. Quanto ao que estamos apostando, excluindo sua fortaleza principal, o vencedor vai anexar 5 fortalezas de sua escolha do outro lado. Que tal isso? Você se atreve a aceitar? Nian perguntou. Seu tom era rude e cheio de provocação. Os jogadores que acompanhavam Crazy Magic estavam tão enfurecidos que queriam ir para cima do Nian. Crazy Magic ainda estava hesitando. Se a Alliance of Mages aceitar, as consequências seriam inimagináveis. Ele ainda estava esperando pela resposta de Cao Shu. Todo mundo estava olhando para Crazy Magic, esperando por sua resposta. Eu acho que a Alliance of Mages está com medo. Eu também acho. Com números iguais em ambos os lados, a Alliance of Mages definitivamente não é pária para as Kickers United. Se eu fosse Crazy Magic, eu obedientemente ia admitir a derrota. Os espectadores estavam discutindo discretamente uns com os outros. Chefe, estamos esperando pela sua palavra. Se você concordar, mesmo sabendo que a derrota é inevitável, nós irmãos ainda iremos lutar contra eles. Se você recuar, não vamos ter mais rosto para ficar na Alliance of Mages. Nós também podemos renunciar, disse um sacerdote. Ele era o sacerdote número 1 da Alliance of Mages, Carefree Maple Sky. Ele era definitivamente uma voz importante na guilda. Ele está certo, chefe. Nós podemos morrer lutando, mas não vamos sofrer em desgraça. Outro jogador entrou na conversa. Eles eram as elites da Alliance of Mages. Eles tinham seu próprio orgulho. Cao Shu ainda não tinha respondido. Crazy Magic estava achando difícil respirar sob a pressão. Se ele concordar sem a resposta do grupo financeiro Century, era quase certo que eles iam perder. Se ele não concordasse, a guilda inteira poderia entrar em colapso considerando o quanto Carefree Maple Sky e os outros tinham moral na guilda. Essa era uma situação de perder ou perder. Crazy Magic apertou seu cajado devido à tensão.